Conor McGregor verbalizou na última sexta-feira o que todo mundo já sabia: não volta pro MMA. Nunca mais. E digo nunca mais porque ele está prestes a completar 37 anos. Se não for em 2025, no máximo 2026, já era. Hoje, ele já seria o segundo top 15 mais velho em atividade no peso leve, atrás só do Michael Chandler. Então, para voltar a ser atleta de alto rendimento e enfrentar competição relevante, a janela de oportunidade é muito pequena e está se fechando. Vale lembrar que no meio do ano passado ele tinha a luta marcada com o Michael Chandler e se retirou por uma lesão no dedinho do pé bem mal explicada. Chael Sonnen, por exemplo, chegou a dizer que o cara estava internado numa clínica para reabilitação contra a dependência de álcool e drogas. Depois ainda teve o processo na justiça em que ele foi condenado na esfera civil por abuso sexual. Entre parênteses, nesse processo sobre uma situação que aconteceu anos antes, a moça que o acusa diz que eles passaram a tarde se drogando juntos. E com tudo isso somado, o cara simplesmente largou de mão, desfez o campo e parou de treinar. A única diferença é que dessa vez as palavras que saíram da boca dele encaixaram com a ação. Antes, McGregor garantia que faria a maior volta da história, Dana White falava em datas, ia botar fogo no peso leve do UFC, e alguns fãs inocentes acreditavam, né? Mesmo com o estilo de vida apontando para o contrário. Dessa vez não, ele disse que já está satisfeito com tudo que fez no MMA, admitiu que negou algumas lutas e quer entrar de cabeça no mundo da política. McGregor esteve na semana passada na Casa Branca, em Washington, para conversar com Donald Trump e anunciar que iria concorrer à presidência da Irlanda em novembro. A principal pauta dele é a rejeição completa do Pacto de Imigração da União Europeia, que, segundo ele, representa uma limpeza étnica e a morte da cultura e da herança irlandesa. Para vocês terem uma ideia, só entre abril de 2022 e abril de 2023, a Irlanda abrigou cerca de 150 mil imigrantes para uma população de 5 milhões de pessoas. Nessa batida, a lógica aponta que em pouco tempo as tradições irlandesas de fato vão sumir. O problema é que a taxa de natalidade na Irlanda vem despencando e já está abaixo de 1,4 filho por mulher. Significa, por exemplo, que não haverá previdência social no futuro, né? Porque quem está na ativa paga por quem está aposentado. Significa que vai faltar mão de obra, vai faltar consumidores, vai faltar investidores, etc, etc. Essa abertura de fronteiras na Europa, entre outras coisas, é um ato para compensar a baixa natalidade. Agora, um dos subprodutos é esse, né? Choque de cultura, né? Agora no curto prazo, e no longo prazo a substituição do povo originário / nativo. O Japão, por exemplo, há muito tempo tem uma das piores taxas de natalidade do mundo e ainda assim restringe bastante imigração. Entre nascimentos e mortes por lá, os caras estão perdendo cerca de 900 mil pessoas por ano. Até o fim do século, o Japão pode perder até 80 milhões de pessoas. Até o momento, eles estão literalmente optando por morrer de velho do que deixar de ser o Japão que a gente conhece. De toda forma, todo o modelo econômico e social terá que ser repensado, porque a pirâmide etária ela vai pela primeira vez na história inverter. Teremos países inteiros só com idosos. A solução do McGregor para o caso da Irlanda, eu não sei, mas ele virou uma das principais vozes da oposição contra os efeitos, né, os problemas da imigração em massa. De fato, nos últimos anos, teve aumento em crime, em percepção de corrupção, e ele virou uma das vozes críticas. O problema é que, para concorrer à presidência no final do ano, ele precisaria de apoio político, indicação e votos no parlamento. O canal Sky News perguntou a 134 membros do parlamento se eles apoiariam a ideia do lutador. E a resposta foi negativa nos 134 casos. Entre parênteses, eu não tô lá na Irlanda para saber quem é quem. Eles podem ter perguntado só para políticos com ideias opostas. A própria Sky News pode ter um viés oposto, nunca se sabe para qual lado aponta a propaganda. O ponto é que a ideia do McGregor na política não parece promissora. Ainda mais depois desse caso de abuso sexual, que virou tema nacional, e a distância para os tempos de glória no UFC. E nem tô falando aqui de potencial, porque ele tem muito. McGregor é espontaneamente conhecido por 100% do país, carismático e polarizante. Num jogo de popularidade como são as eleições, isso é muita vantagem. Ainda que tenha enorme rejeição, se disser as coisas certas, apelar para as dores do eleitorado, viralizar meia dúzia de discursos populistas, esculhambar nos debates com aquele jeito caótico dele, a velha política e a situação que também não é muito querida por lá, ele pode ganhar atração. Claro, se for antifrágil, daqueles que você bate e ele cresce, que sabe lidar com destreza
com aquela avalanche de ataques e acusações, porque a vida dele, pessoal, vai ser virada do avesso. Mas é possível, basta você pensar a quantidade de histórias que depõem contra Lula, Bolsonaro, Trump. Todos eles foram eleitos para cargos majoritários, certo? Se Conor McGregor se doar de corpo e alma à política, com a capacidade de oratória, a capacidade magnética dele, não tenho a mínima dúvida que faria um barulho grande. Só acho que não vai dar certo por dois motivos. Perfil, temperamento, personalidade. Por tudo que conhecem dele, McGregor lhe parece um grande político, articulador, negociador, que cede aqui para ganhar ali, manobra a colar. Do jeito que o bicho é esquentado, é capaz de meter a mão num velho qualquer no primeiro contraditório que rolar no parlamento. E não tem jeito, se não fizer o jogo das sombras, do poder, da política, é fritado em 2 tempos. Mas o principal motivo é que, para mim, essa candidatura à presidência vai repetir o exato mesmo script do retorno dele ao MMA. Ele até fala que quer, mas não quer mesmo de verdade. Com o patrimônio, status e fama que tem, a vida que leva, a liberdade de estar onde quer, faz o que quer, alimentando todos os seus vícios. Eu não estou me referindo a necessariamente substâncias ilícitas. Vocês acham que ele vai meter a cabeça nesse vespeiro? Assistam uma coletiva de imprensa inteira do Bare Knuckle. O Conor McGregor não tá bem. Ele tá mais eufórico, descontrolado, espalhafatoso do que nunca. Não consegue se concentrar, esperar uma simples pergunta. Vocês acham que ele vai entrar numa rotina de funcionário público, de parlamento, de debate público e controlar todos os impulsos e ímpetos do dia para a noite? Que vai lidar bem tendo a vida devassada, sendo escorraçado pela imprensa e pela oposição todo santo dia, fora todas as ameaças à segurança da sua família? Tá com cara de que ele vai parar essa vida louca e vai pelo caminho do sacrifício e do serviço? Ou tá com cara de que ele vai curtir o próximo verão em Ibiza? Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham desse novo propósito do McGregor, né? Achou, né, um motivo, uma mola propulsora para substituir a carreira de atleta? Acham que ele vai se dar bem na política, que não vai se dar, daqui a pouco volta, desiste? Qual é o seu ponto de vista? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito a gente com o algoritmo aqui do YouTube. E claro, não perde o podcast do 6 Round dessa semana. Voltamos, né? Eu, André Azevedo e Lucas Carrano falamos sobre o destino de Carlos Prates, né? Quem ele vai enfrentar, já que Geoff Neal não vai participar do UFC 314. Falamos também sobre Islam Makhachev versus Ilia Topuria estar na agulha, no azeite do Fight Night do último fim de semana, Fight Night do próximo. Bem legal o programa, você clica aqui e confere ou vai lá nos agregadores de áudio. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.